Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos começar uma série de aulas sobre os teoremas de Seva e Menelau, dois teoremas da geometria plana que têm uma relação muito íntima um com o outro. E num primeiro momento nós vamos tão somente apresentar esses dois resultados e aplicá-los algumas das vezes em conjunto. Só em uma segunda oportunidade, em aula posterior, que vamos passar a demonstração desses teoremas. Agora, eu repito, é apenas a aplicação, a apresentação e aplicação deles. Antes de mais nada, porém, é importante lembrarmos aqui o que é uma seviana de um triângulo. Num triângulo qualquer ABC, uma seviana é qualquer segmento que liga um vértice a algum ponto do lado oposto. Por exemplo, a X é uma seviana. Existem algumas sevianas que nós poderíamos chamar de sevianas notáveis em um triângulo. Por exemplo, se M for o ponto médio do lado BC, então a seviana AM é chamada de mediana relativa ao vértice A ou mediana relativa ao lado BC. Mediana num triângulo é simplesmente aquela seviana que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Outra seviana importante é a altura. Nesse caso aqui, eu estou desenhando a altura relativa ao vértice A ou a altura relativa ao lado BC. Vou chamar de HA o pé dessa altura. Outra seviana importantíssima é a bissetriz interna. Bissetriz interna em um triângulo tem por definição a propriedade de dividir um dos ângulos internos em dois ângulos congruentes. O que precisamos lembrar para evitar confusões é que o ponto no qual tal seviana toca ao lado oposto não é necessariamente ponto médio do lado oposto. Isso acontece em casos extremamente particulares. Esse ponto P aqui, por exemplo, não tem obrigação alguma de ser ponto médio do segmento BC. Quando nós traçamos arbitrariamente três sevianas em um triângulo, elas podem eventualmente nos fornecer um outro triângulo, três interseções 2 a 2. Há problemas bastante interessantes envolvendo isso. O teorema que nós vamos ver, no entanto, chamado Teorema de Seva, ele nos fornece caracterização para a situação em que três sevianas se encontram em um único ponto. Para fixar a notação, nós vamos denotar aqui por X o ponto em que a seviana partindo do vértice A encontra o lado BC, por Y o ponto em que a seviana partindo do vértice B encontra o lado AC, e por Z o ponto em que a seviana partindo do vértice C encontra o lado AB. Vamos denotar momentaneamente por P o ponto de encontro dessas três sevianas. O teorema de Seva, ele nos fornece precisamente uma caracterização matemática para esta situação em que AX, BY e CZ se encontram em um único ponto P. Mais precisamente, essa caracterização é essa que está aí destacada. O teorema de Seva, ele nos informa o seguinte: as sevianas AX, BY e CZ se encontram em um único ponto, nesse caso P, se e somente se esse produto de razões entre comprimentos aí for igual a 1, AZ sobre ZB vezes BX sobre XC vezes CY sobre YA for igual a 1. A priori,
Isso pode parecer para nós um pouco difícil de ser memorizado, mas é apenas uma impressão que se desfaz de forma rápida. Na verdade, a coisa é muito fácil de assimilar, porque você pode, por exemplo, adotar um vértice como ponto de partida e, a partir dele, fazer um giro, digamos no sentido anti-horário. AZ sobre ZB vezes BX sobre XC vezes CY sobre YA tem que ser igual a 1. E isso é precisamente o que está sendo dito aqui neste quadro. É uma condição necessária e suficiente para que três sevianas se encontrem em um único ponto P. Em outras palavras, isso significa o seguinte: se as três sevianas AX, BY e CZ em um triângulo ABC se encontram em um único ponto P, então vale essa relação destacada. E reciprocamente, se três sevianas AX, BY e CZ em um triângulo ABC obedecem a esta relação, então elas fatalmente se encontrarão em um único ponto. Eu repito que a demonstração desse teorema, bem como a do outro teorema, que é o teorema de Menelau, nós não vamos apresentar aqui agora, apenas em uma aula posterior, e nós vamos nos limitar, nesta aula inicial, a apresentar tão somente esses teoremas e aplicá-los em alguns casos importantes e interessantes. Uma primeira aplicação, por exemplo, é quanto às três medianas em um triângulo qualquer. Medianas, vamos nos lembrar, são aquelas sevianas que partem de um vértice e passam pelo ponto médio do lado oposto. Nesse esquema aqui, eu estou representando por M, N e P os pontos médios dos lados BC, AC e AB, respectivamente. E para verificarmos que essas três medianas de fato se encontram em um único ponto, basta fazermos o teste de Seva. Com a notação desse esquema aqui, nós teríamos AP sobre PB, partindo do vértice A, evidentemente, vezes BM sobre MC, vezes CN sobre NA. Nós gostaríamos de saber se isso de fato dá 1. Mas dá simplesmente pelo fato de que, por exemplo, o ponto P, ele é o ponto médio do lado AB, e portanto AP e PB têm a mesma medida, motivo pelo qual esse quociente aqui é 1. Raciocinando da mesma forma para os outros dois pontos médios, evidentemente nós teríamos um produto de três razões iguais a 1, que é 1. Segue, portanto, pelo teorema de Seva que essas três sevianas se encontram em um único ponto. As três medianas de qualquer triângulo se encontram em um único ponto, que nós passamos a chamar de baricentro. Vamos passar agora a mostrar pelo menos mais duas aplicações desse teorema aí. E para a próxima aplicação eu vou lembrar um fato extremamente elementar da trigonometria. Vamos tomar um triângulo retângulo, sobre o qual nós conhecemos a medida aérea da hipotenusa e a medida θ de um de seus ângulos agudos. Para encontrarmos a medida do cateto adjacente a esse ângulo agudo, basta multiplicarmos a hipotenusa pelo cosseno desse ângulo. Isso vem direto da definição de cosseno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo. Então, a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo no triângulo retângulo é o produto da hipotenusa pelo cosseno desse ângulo. Dito isso, fica extremamente simples agora nós provarmos, por exemplo, que as três alturas de um triângulo qualquer se encontram em um único ponto. Ponto esse que nós, aliás, iremos chamar de ortocentro do triângulo.
Muito bem, vamos tomar aqui um triângulo ABC qualquer. Vamos denotar por alfa, beta e gama as medidas dos ângulos internos nesse triângulo. E vamos denotar também, usando letras minúsculas, por Azinho, Bzinho e Czinho, os comprimentos dos lados respectivamente opostos ao vértice A, ao vértice B e ao vértice C. Vamos observar que a altura relativa ao vértice A, ela dá origem aqui a dois triângulos retângulos. E trabalhando com eles da maneira que nós fizemos aqui anteriormente, nós podemos declarar agora que, por exemplo, essa medida aqui vai ser C vezes o cosseno de beta, a hipotenusa desse triângulo, vezes o cosseno do ângulo agudo, adjacente a este cateto, né? E de forma análoga, nesse outro triângulo, essa medida aqui vai ser B vezes o cosseno de gama. Vamos traçar aqui a altura relativa ao vértice B. Vou denotar por H maiúsculo o ponto de encontro dessas duas alturas. E trabalhando de maneira análoga ao que fizemos anteriormente, nós podemos declarar que esse comprimento aqui vai ser C vezes o cosseno de alfa, e que esse comprimento aqui vai ser A vezes o cosseno de gama. Caso isso não seja visualizado por vocês de forma imediata, para o vídeo e tenta se convencer disso usando tão somente aquela relação trigonométrica simples que nós mostramos aí em triângulos retângulos. Traçando agora a altura relativa ao vértice C, tomando o cuidado de não representar aquilo que ainda não sabemos acontecer, nós podemos de maneira equivalente afirmar que esse comprimento aqui é B vezes cosseno alfa e que esse comprimento aqui é A vezes cosseno beta. Para facilitar a operacionalização, eu vou denotar por x, y e z, respectivamente, os pontos em que essas alturas cortam os respectivos lados. Nós agora podemos verificar se essas três alturas, a x, b, y e c, z, de fato se encontrariam em um único ponto. E pelo teste de Ceva, digamos, começando aqui pelo A e fazendo a rotação em sentido anti-horário, eu vou escrever aqui já traduzindo. Vamos fazer o teste AZ sobre ZB vezes BX sobre XC vezes CY sobre YA seria igual a 1. Isso de fato vai ser igual a 1, porque nós podemos aqui fazer cancelamentos que estão aparecendo aqui de maneira extremamente natural.
Uma vez que o teste de Seva deu igual a 1, isso é suficiente para que possamos garantir que essas três alturas, elas de fato se encontram em um único ponto, que nós vamos denotar por H e chamar de ortocentro do triângulo. Vamos aqui passar a mais uma aplicação do teorema de Seva. Nós vamos provar que as três bissetrizes internas de qualquer triângulo se encontram em um único ponto. Para isso, nós vamos lembrar um teorema que, aliás, nós visitamos em outras ocasiões anteriormente. O teorema da bissetriz interna. Esse teorema diz o seguinte: vamos imaginar que x seja o ponto em que a bissetriz interna do vértice A encontra o lado BC. Esse x não tem, eu repito, obrigação alguma de ser ponto médio. Se a x é bissetriz interna, significa que esses dois ângulos são congruentes entre si. Eu vou denotar por M e N os segmentos aditivos, segundo os quais o ponto X divide o segmento BC. Então, M mais N é o comprimento de BC, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou aqui lembrando também que a gente sempre vai usar, quando puder, essa notação aqui. Eu estou denotando esse comprimento do lado BC por Azinho, que é o comprimento do lado oposto ao vértice A. O comprimento do lado oposto ao vértice B eu estou denotando por Bzinho, e vou denotar por Czinho o comprimento do lado oposto ao vértice C. O teorema das bissetrizes informa que se AX é bissetriz interna, então o C está para M, assim como o B está para N. Agora, outra coisa que nós usamos, uma coisa até aritmética que nós usamos bastante, que foi muito útil, é que quando nós temos uma proporção, isso é uma igualdade entre duas razões, isso aqui vai ser igual a uma outra razão, obtida tão somente através da soma em cima e da soma embaixo. Acontece que a soma embaixo, como Mn são segmentos aditivos, cuja soma dá A, a soma embaixo é A. E de posse dessa relação, nós obtemos, por exemplo, se você quiser dar pause, para poder obter as medidas de M e N aqui em função dos comprimentos A, B e C. M vai ser, por exemplo, AC sobre B mais C. E N vai ser AB sobre B mais C. Nós vamos então proceder aqui ao esquema geral, tentando representar em um mesmo diagrama as três bissetrizes internas. Vou chamar aqui, por exemplo, de I, o ponto no qual essas duas bissetrizes AX e BY se encontram. Vou traçar a bissetriz interna CZ e vou verificar se essas três de fato concorrem nesse único ponto I. Usando para isso, evidentemente, o teste de Seva. Procedendo de maneira exatamente igual ao que fizemos anteriormente para encontrar os segmentos aditivos em que cada bissetriz encontra o respectivo lado, nós podemos garantir, por exemplo, que esse comprimento aqui vai ser AC sobre B mais C. Esse comprimento aqui vai ser AB sobre B mais C. E assim prosseguindo,
Você pode fazer uma pausa e tentar por si mesmo, que o método é exatamente o mesmo. Esse comprimento aqui vai ser AB sobre A mais C. Esse comprimento aqui será BC sobre A mais C. Esse comprimento será BC sobre A mais B. E esse outro aqui será AC sobre A mais B. Usando agora o teste de Sedlman, e eu vou escolher aqui tomar como sempre como ponto de partida o vértice A e sair no sentido anti-horário. Nós vamos testar se AZ sobre ZB vezes BX sobre XC vezes CY sobre YA de fato é igual a 1. Mas quem é AZ? AZ é simplesmente BC sobre A mais B. ZB é AC sobre A mais B. E assim por diante. Prosseguindo aqui, quem é o BX? O BX é AC sobre B mais C. O XC é AB sobre B mais C. O CY é AB sobre A mais C. E o YA é BC sobre A mais C. Nós não sabemos que isso aqui dá 1 ainda. Mas nós podemos, felizmente, começar a fazer simplificações. Isso aqui vai nos retornar, por exemplo, BC sobre AC vezes AC sobre AB vezes AB sobre BC. E de fato, isso vai dar 1. Pelo teste de Sedlman, nós podemos, portanto, afirmar agora que as três bissetrizes internas de qualquer triângulo se encontram em um único ponto, que a gente costuma denotar por I e chamar de incentro do triângulo. Para terminar essa aula, nós vamos mostrar uma última aplicação aqui para esse teorema de Sedlman, que vai ter conexão com um outro ponto notável do triângulo, assim como foi o incentro, o baricentro, o ortocentro. Tem um outro ponto notável que nós chamamos ponto de Gergoni, que é muito facilmente obtido aqui. E para tanto eu vou lembrar um fato geométrico bem elementar. Vamos imaginar que nós temos aqui um ponto P externo a um círculo, e se pelo ponto P nós traçarmos as duas tangentes a esse círculo, digamos aqui que T e S sejam os dois pontos de tangência, então é fácil mostrarmos, por exemplo, até usando Pitágoras, que os comprimentos PT e PS são iguais. Então, PT e PS são dois segmentos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Em suma, se por um ponto exterior a um círculo são traçadas as duas tangentes a ele, essas duas tangentes terão o mesmo comprimento. E é tão somente isso que nós vamos usar aqui para exibir o ponto de Gergoni. Pois é, nessa figura aqui eu estou exibindo um triângulo ABC e o círculo inscrito nele, ou seja, o círculo que tangencia interiormente seus lados. É possível nós provarmos que todo triângulo admite um incírculo. Vou aqui chamar de x, y e z os pontos de tangência.
E vou traçar aqui as sevianas AX e BY. Vou denotar aqui por GE o ponto de encontro entre essas duas sevianas e vou indagar aqui se essa terceira seviana CZ se encontraria com as outras no mesmo ponto GE. Vamos usar evidentemente o teste de Seva, né? O teste de Seva, como nós temos reparado, ele verifica concorrência de sevianas, né? A verificação de concorrência. Vamos lembrar que os pontos Z e Y são pontos de tangência ao círculo traçados a partir do ponto A. Essas tangentes AZ e ZY, portanto, têm o mesmo comprimento. Segue assim que se eu chamar de, digamos, U, o comprimento de AZ, eu devo chamar também de U, o comprimento de AY. E por motivos análogos, se a partir do ponto B eu estou traçando duas tangentes BZ e BX a esse círculo, então BZ e BX têm o mesmo comprimento. Se eu chamar um desses comprimentos de V, eu seria obrigado a chamar o outro de V também. E analogamente, se eu chamar o CX de W, eu seria obrigado a chamar o CY de W também. Agora o teste de Seva fica extremamente simples e eu vou enunciá-lo logo traduzindo. AZ sobre ZB vezes BX sobre XC vezes CY sobre YA. Isso aqui de fato vai dar igual a 1 por motivos óbvios, né? O que significa, portanto, que pelo teste de Seva, essas três sevianas se encontram em um único ponto. Que sevianas são essas? Aquelas sevianas que ligam cada vértice ao ponto de contato do círculo com o lado oposto. Esse ponto único no qual essas três sevianas se encontram é chamado ponto de Jargone. E assim a gente finaliza essa primeira aula sobre esses dois teoremas. Aqui nós vimos apenas o teorema de Seva, com algumas aplicações. Na próxima aula nós vamos ver Menelau com algumas aplicações, e aí depois nós começaremos a ver aplicações conjuntas desses dois teoremas. E só então, tendo nos acostumado com os teoremas e com suas aplicações, nós vamos passar a demonstrá-los. Um abraço, pessoal.